Ok. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Vocês estão com surpresa aí ao me ver aqui, né? Vocês geralmente veem o Paulo Emílio, nos últimos dias vocês estão vendo o Mauro Lopes, mas o Mauro acabou de fazer o Bom Dia 247, então estou eu aqui, Gisele Federici, com a minha amiga Tereza Cruvinel. Grande prazer estar com você aqui, Tereza. Eu adoro o seu programa. Bom dia. Bom dia, Gisele. Prazer é meu, né? Você que é a nossa, como diz o Atush em seu livro, nossa musa inspiradora, né? Digamos, a cobaia que viabilizou a TV 247. Então, prazer é meu. E bom dia a todos e todas que estão conosco. Legal. Tem bastante gente aqui já. Robertson Aparecido, Carla Cristina, Isel Pinheiro, Rinaldo, o Isaías já fez vários comentários aqui sobre o lawfare, né, contra o Glenn, o uso da justiça como arma de guerra na luta contra os adversários políticos. É disso que a gente vai falar principalmente hoje, sobre esse caso do Glenn. Roberto Fantucci está dando bom dia aqui. Enfim, tem bastante gente. Pedir para vocês mandarem aí seus comentários que a gente vai vendo aqui, né, Tereza, ao longo do programa. Além do Glenn, a gente vai falar também sobre esse discurso do Paulo Guedes em Davos, no Fórum Econômico Mundial. O Bolsonaro não marcou presença lá na Suíça, mas a gente passa vergonha com o Paulo Guedes, né? Ele faz questão de fazer isso e disse que os pobres estão destruindo o meio ambiente. Não teve mineradora no discurso dele, né? Não teve mineração em terra indígena, grilagem, fazendeiro, nada disso. Mas os pobres estão, quando eles estão com fome, foi isso que o Guedes disse, estão destruindo o meio ambiente. E vamos ver se dá tempo da gente falar também sobre a caixa preta do BNDES e mais um pouco de Regina Duarte, que foi a Brasília, né? Hoje é o segundo dia do noivado dela e, em tese, é para ela dar uma resposta definitiva para o noivo hoje, se vai casar, se vai terminar o relacionamento, né? O Bolsonaro gosta muito de fazer essas comparações com relacionamento e a Regina já entrou nessa onda aí de falar, quando a gente está noiva fica mais fácil para decidir, né? Se tiver algum problema, etc. Então, eu nunca vi um caso como esse. Acredito que você, com muitos anos de experiência, né, Tereza, não tenha visto também algo desse tipo. Ah, deixa eu ver como é que funciona a Secretaria de Cultura, quem são as pessoas com quem eu vou trabalhar, e depois eu decido se eu viro o secretário ou não, os ministros, se for o caso. Enfim, eu não acho que a Regina vai voltar atrás, acho que ela vai ser secretária mesmo, mas depois a Tereza diz aqui o que ela pensa e que Secretaria de Cultura ela vai encontrar, né? Já encontrou ontem chegando em Brasília. Mas vamos começar pelo Glenn, então, uma denúncia assustadora, né, Tereza? Você não. Por mais que esteja acontecendo tudo isso, a gente já esteja até ambientado, infelizmente, com o lawfare contra o Lula e o uso da justiça aí para perseguir pessoas que são adversários políticos, como estava dizendo aqui nosso espectador, né? Esse termo jurídico já ficou familiarizado. Agora é um jornalista que claramente está sendo perseguido pelo Estado por ter feito denúncias gravíssimas e numa decisão que é bastante sem cabimento, porque não houve investigação, né? Então, que tipo de punição, digamos assim, poderia ser direcionada para esse procurador? É isso, Gisele, você bem resumiu. Cada vez mais o Brasil se degrada na permissão dessa coisa que o lawfare, como você disse, já está bem conhecido, que é esse uso da lei para fazer política, perseguir o inimigo político, e que colou, virou moda, virou prática por esses setores autoritários do Judiciário e do Ministério Público. Você pega a lei, dá uma torcida na lei e aplica ela ao seu inimigo político. E assim foi feito o impeachment da Dilma. Né? Assim Lula foi preso. Assim muitos outros foram perseguidos. Você vai torcendo a lei porque dá uma aparência de legalidade. Né? Que isso é o que é mais nefasto no autoritarismo e nas ditaduras contemporâneas, apelidadas de democracias não liberais ou iliberais. Né? A fachada é de legalidade, mas não, você vai lá e vê. Né? Nesse caso, este procurador, né, ele fez duas distorções, né, para conseguir apresentar uma denúncia inépita, então não creio que possa ser
acolhida, mas são dois momentos graves. Por exemplo, a Polícia Federal não achou nenhum indício de participação moral ou material do Glenn nas interceptações lá das mensagens. Mas ele afirma, né, na denúncia, que o Glenn interagiu com os hackeadores durante a execução do crime de violação de privacidade, quando fica bem claro, e ficou para a Polícia Federal, que não, as coisas já estavam feitas quando o Glenn é procurado e tem esse contato para receber o material, né? E o outro momento é que ele força, ele distorce também para dizer que o Glenn orientou eles a obstruir a justiça, quando o que o Glenn está dizendo, né, quem quiser pode ouvir, é que ele, como jornalista, leva muito a sério a proteção do sigilo da fonte. Então, que não era mais necessário ficar guardando material, porque tudo já estava devidamente recebido e protegido. E aí ele transforma isso numa obstrução de justiça, num crime, né? Então, isso nos remete, Gisele, a uma coisa que está acontecendo com o Ministério Público, né? O ex-ministro do Supremo e ex-procurador-geral no governo Sarney, Sepúlveda Pertence, um grande jurista, né? Ele foi um dos idealizadores do Ministério Público na época da Constituinte, que eu cobri e lembro lá do grande lobby e que era liderado pelo Sepúlveda para que nós tivéssemos um Ministério Público, porque você sabe que essa figura não existia tal como hoje, né? Antes da Constituição de 88. Um Ministério Público poderoso para defender o povo e observar a aplicação da lei. E logo depois da promulgação da Constituinte, os abusos começaram a aparecer, mas nem se compara com o que acontece hoje. O Sepúlveda disse, Sarney, não sou o Golbery, mas criei um monstro, né? E dentro deste monstro aí, que se tornou o Ministério Público, aparecem essas figuras. É claro que a gente não generaliza, o Ministério Público cumpre funções importantes, mas está monstruosamente deformado por figuras desse tipo, cujo único objetivo aqui foi proteger a Lava Jato, foi se vingar contra a Vaza Jato, né? Então, é preciso que as forças democráticas, né, exijam a punição deste procurador. Ele precisa responder por isso, porque é uma transgressão, e essas transgressões é que estão transformando o Ministério Público em um monstro, como disse Pertence. E, nesse sentido, tem duas coisas que podem e precisam acontecer com ele. Uma, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, abriram uma sindicância contra ele, um procedimento disciplinar, porque ele violou norma do Ministério Público sobre a apresentação de denúncia, né? O Glenn não foi ouvido, não exerceu o direito de defesa, não foi sequer investigado, porque o ministro Gilmar já tinha barrado isso, a responsabilização dele pelo hackeamento, quando o que ele fez foi jornalismo, foi a divulgação de informações de interesse público. Agora, quem obteve, quem quebrou o sigilo das pessoas foram outros, né? Então, isso já estava vedado. Ele não observou, então, os trâmites para apresentação de uma denúncia. Precisa ser responsabilizado pelo Ministério Público, pelo Conselho do Ministério Público. E a outra coisa, né, como dizia, confirmou-me ontem o advogado Marco Aurélio Carvalho, que é deste grupo que reúne grandes luminares do direito, o grupo Prerrogativas, eles estão formulando lá uma ação para enquadrar o procurador no crime de abuso de autoridade. E eu fui ler a lei do crime de abuso de autoridade, e lá existe, no artigo 30, taxativamente, e prevê até pena de prisão, que é crime apresentar denúncia, a chamada persecução penal, sem a devida justificativa fundamentada, que é o que aconteceu nesse caso, né? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, antes que eu me esqueça, quem quiser ver, aí eu estou fazendo aqui em defesa da comunicação pública e também do próprio Glenn. Hoje à noite ele estará na TVE da Bahia, uma TV pública, uma das poucas que resta no Brasil, o Glenn, entrevistando o ex-presidente derrubado da Bolívia, Evo Morales. Uma entrevista que foi gravada, mas que acredito terá muita audiência, e é muito importante que a gente assista esse trabalho do Glenn.
Fantástico, Tereza. Obrigada pela divulgação. Eu vi algumas chamadinhas assim que ele fez no Twitter dessa entrevista e deve estar muito boa, né? Num momento como esse em que o Evo está exilado e depois de ter sofrido um golpe, e o Glenn sendo esse personagem também perseguido como está sendo. Dois perseguidos. Dois perseguidos. Você disse que o procurador, que é o Wellington Divino Marques de Oliveira, né? Vamos lembrar o nome dele aqui, ele pode ser alvo de uma investigação do órgão corregedor, né? O Conselho do Ministério Público, por não ter dado um argumento embasado ali na investigação, na denúncia, na verdade, porque não houve investigação. Isso não seria subjetivo, né? Ele não poderia argumentar, não, mas o meu argumento justifica, sim, uma denúncia, porque os diálogos mostram que enquanto os hackers estão cometendo o crime, o Glenn, ele conversa com eles e já pega as informações, sabendo que a ação ainda não havia sido concluída. Esse entendimento não é algo que não é tão concreto assim? Não, mas não é só o embasamento. A resolução do Ministério Público exige procedimentos. Por exemplo, o Glenn teria que ter prestado depoimento para se defender, exercer o direito de defesa. E isso não aconteceu. Então, perfeito. Ele pulou etapas. E a investigação também, imagino que seja algo parte do procedimento, né? Isso, e ele não foi sequer investigado. E investigado não foi chamado para depor, porque todo investigado presta depoimento. Né, e se defende, apresenta defesa. Então, realmente, ele não tem mais nenhum motivo para ele não ser enquadrado. Ele tem que responder. Sim, a Regina Lissman mandou um super apoio aqui. Obrigada, Regina. Um superchat em que ela diz, bom dia, Gi e Tereza. Com esse processo contra o Glenn, a imprensa entra na linha de fogo. O procurador Oliveira usa da vendetta do ovo da serpente gerado pela Operação Lava Jato. Mídia e justiça brasileira mostram atuação humorista lavajatista. E aí tem gente aqui comentando o discurso do Guedes, da Regina, eu leio daqui a pouco, e a Benedita Costa diz, Glenn é o início de tudo, eles irão atrás de vocês, mídia independente, abra o olho. Curioso que eles realmente estão, o próprio Bolsonaro, né, ele faz muitas críticas à imprensa, aos jornalistas, e ele foca ali em veículos que acabam tendo um alcance maior contra ele, né? Folha, Globo, ele tem realmente raiva desses veículos e acaba ignorando a mídia independente por enquanto, sorte nossa. Agora, o Glenn chamou atenção por conta da Vaza Jato. Tereza, um ponto que é importante, eu gostaria que você comentasse, é como é que isso pode ser recebido na justiça, né? Em que juiz essa denúncia vai chegar e... Bom, isso afronta já uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Glenn já poderia recorrer ao Supremo desde já, né? Já poderia, e veja só, Gisele, todos e todas, a que ponto nós chegamos no Brasil, né? Como quem está de plantão é o ministro Fux, né? E é conhecido por suas posições lavajatistas, a defesa do Glenn decidiu que não fará o recurso ao Supremo para fazer valer a decisão do Gilmar Mendes de que o Glenn não poderia sequer ser investigado, e, portanto, muito menos denunciado. Né? Então, a defesa, isso está nos jornais de hoje, né? A defesa do Glenn não irá ao Supremo enquanto o Fux estiver de plantão, porque é claro que o resultado será negativo, nefasto. Então, essa é uma situação muito anômala, né? Quando um juiz de Suprema Corte já é conhecido por suas posições, né? por sua predisposição, é sabido que ele é um lavajatista, não tem aqueles diálogos que a própria Vaza Jato divulgou, em que o procurador Dallagnol diz Fux é nosso, né? Essa é uma situação muito anômala. Em Fux we trust, né? Exato, exato. Aí o Moro também respondeu assim, em Fux we trust, de modo que isso depõe muito contra o Estado de Direito, contra a isenção da justiça, né? E por isso é importante que, em breve, o Supremo julgue a parcialidade do Moro, né? Para se começar a restabelecer a normalidade no judiciário, né? Eliminando essas excrescências. O Fux é uma excrescência, então...
não haverá recurso enquanto ele estiver lá de plantão, o que é um péssimo sinal. Qual foi a outra coisa que você falou, Gisele? Sobre o juiz que vai receber, que é o juiz. Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal, lá de Brasília. Isso. De Brasília. O Ricardo Leite é um juiz também conhecido como lavajatista, porque o lavajatismo não é uma coisa de Curitiba, né? Ele é uma corrente que perpassa o judiciário brasileiro. Então, aqui em Brasília, existem 2 juízes lavajatistas que atuam muito em sintonia com o Moro, Curitiba, essas coisas todas, que é o Valisney, o juiz Valisney e o juiz Ricardo Leite. O Ricardo Leite, inclusive, é que mandou fechar o Instituto Lula, né? E tomou uma série de medidas que inviabilizaram hoje o funcionamento do Instituto Lula, condenou muita gente, teve uma atuação para lá de duvidosa naquela operação Zelotes, né? Que, ao invés de perseguir as grandes empresas, né, que fraudaram processo da Receita para eliminar multas, escaparem de multas, etc., ele se voltou, a operação se voltou contra o Lula, né, que já tem processo, e o juiz que atuava na Operação Zelotes era o Ricardo Leite, de modo que é claro que essa ação não tem condições de ser acolhida em situações normais, mas com esse passado dele, com essa ficha, não é possível afirmar que isso não acontecerá. Assim então, como o Supremo vai ter que entrar, né? Assim como o procurador teve não dá nem para se chamar de erro, né? Mas ele atropelou processos aí a apresentar essa denúncia contra o Glenn. O juiz já tem isso no seu passado com esse caso do Instituto Lula, né? Ele mandou encerrar as atividades do Instituto, como você bem lembrou, sem o Ministério Público ter pedido isso, e depois ele teve que fazer uma correção nesse documento dele, nesse despacho, porque atropelava, era um abuso, né? Então, a gente está cheio de profissionais aí que atropelam os processos, o que declara ainda mais, comprova ainda mais essa perseguição contra o Glenn. Para fechar o assunto Glenn, Tereza, queria só uma opinião sua sobre a imprensa, sobre a mídia, se você está vendo solidariedade e se você acha que, neste momento, pode, assim, se você enxerga que todos os jornalistas estão unidos, né, se estão defendendo a democracia, e quem não está, se não pode também ser o risco de amanhã, né? Eu acho assim, eu vi a manchete 247, acho que está correta, a solidariedade foi quase protocolar. Isso hoje, num primeiro momento, Gisele, ontem, né, no estrépito da coisa, eu acho que as mídias convencionais, corporativas, se mobilizaram mais, houve reação e tal. Mas, em seguida, né, já hoje, em impressos e no noticiário de hoje, baixaram a bola, né? Então, reduzindo o espaço e tal. As instituições de jornalistas, a FENAGE, se manifestou corretamente, e outros mais. Por exemplo, a gente não viu uma manifestação da ANJ e de outras instituições patronais, né? A gente só viu manifestações, sindicatos se manifestaram, etc. Mas é verdade, eu acho que a mídia corporativa hoje baixou a bola porque sabe que Glenn não está, não é, como eles, um parceiro do projeto do governo Bolsonaro, né? Com quem eles têm divergências com o Bolsonaro, mas como a gente vive dizendo isso, todos nós, né, eles vivem uma esquizofrenia, esses grandes veículos, eles apoiam a política neoliberal de Guedes, embora tenham restrições e sofram até perseguições do Bolsonaro, aquela coisa contra a Folha, etc. É uma coisa esquizofrênica, e o Glenn não está nesse campo. Eles sabem que o Glenn não é do campo deles, ele é do nosso campo, né, do campo democrático progressista. Então, fez ali o papel ontem, divulgou e tudo, deu espaço, mas hoje a bola baixou, refletindo essa diferença de filiações, né, ideológicas. Perfeito. E a Globo, por exemplo, que nunca deu a vaza-jato, né? Por exemplo, se o espectador só assistisse a Globo, não visse nenhum outro veículo, ontem ia ficar sem entender a notícia sobre o Glenn, porque quem é Glenn, né? Porque ele está sendo alvo de uma denúncia. Porque a Globo nunca mencionou a vaza-jato, mas ontem deu no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, eu vi as 2 reportagens
E eu até achei que eles colocaram, sim, um tom de estranheza nessa denúncia, falou, não houve nem investigação, e a Polícia Federal, eles enfatizaram que a Polícia Federal não havia visto nenhum indício de crime por parte do Glenn. Então, deu esse tom de estranhamento, mas não fica bem explicado o motivo, né, disso, já que eles ignoraram completamente a Vaza Jato. Tem um comentário aqui da Vivi Vicente, que diz, fizeram isso com o presidente da República, quem é um mero jornalista, exatamente, né? E Marden Cardoso diz, solta tudo, Glenn, né, fazendo uma campanha aqui para que as coisas continuem saindo pela Vaza Jato. O Glenn, inclusive, fez esse anúncio ontem, enfatizou que está trabalhando em novas reportagens e que isso não vai intimidar a equipe do Intercept, né? Tereza, então, falando sobre o Guedes em Davos, né, na Suíça, o Brasil, mais uma vez, mostrou a sua ignorância e o seu descaso com a preservação ambiental, né, com o meio ambiente, com o planeta no geral, que é um tema aí que está muito em voga, né, muito em foco até depois do episódio Greta Thunberg, né? Exato, Gisele, você vê, esse governo é tão inepto, tão despreparado, que eles programaram, né, para as últimas horas, digamos assim, uma ofensiva na questão ambiental, porque o governo recebeu informações diretas de muitos fundos via Banco Central, de muitos fundos de investimento que avisaram que iam ou retirar recursos aplicados no Brasil ou não fariam investimentos no Brasil se a política ambiental continuasse a mesma, o Brasil sendo visto como vilão global do meio ambiente, né? E o que eles fazem? Eram para ser ações sintonizadas. Olha, o Guedes faz alguma coisa lá em Davos, enquanto aqui no Brasil, o Ricardo Salles vai, juntamente com o Bolsonaro, vão anunciar o Plano Amazônia, o Conselho da Amazônia, e a criação de uma frota, aí, de uma espécie de Força Nacional de Segurança Ambiental para fiscalizar o desmatamento, os danos ambientais. E, enquanto isso, o que é que faz o Guedes lá, né? Sai com essa pataquada, né? Porque é uma verdadeira pataquada de fazer o mundo rir, que os pobres, para comer, é que destrói o meio ambiente. Primeiro, isso é subestimar, é brincar com a inteligência global, né? Quem é que vai acreditar que essas extensões de florestas desmatadas e incendiadas, o avanço do agronegócio e da criação da pecuária, né, a criação de bois, de bovinos para exportar carne para o mundo, né, isso avança sobre a floresta o tempo todo, é feito por gente que quer comer, não é feito por gente que quer ganhar dinheiro, né, os mineradores e os grileiros, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que o Bolsonaro está com uma medida no Congresso permitindo a legalização de terras que foram griladas, tomadas na base da violência, terras indígenas e terras da União. Então, é brincar com a inteligência do mundo e é também expondo o Brasil a um ridículo, mas é também até uma coisa assim, se você quer atrair investimentos, você está pintando negativamente a imagem do Brasil quando você diz que aqui há tanto pobre que eles são capazes de comer uma floresta, né? É verdade que o Guedes, com sua política, está gerando pobres, trazendo a fome de volta, é verdade, mas não a este ponto, né? Porque se esse país é assim, as pessoas estão devorando árvores, então não há como investir aqui, né? Então não tem mercado, né? Quem é que vai investir num país onde estamos comendo as florestas por falta de comida, né? Quem vai investir num país desse? Nenhum país africano está nessa situação, né? Então é de um ridículo atroz e de uma corrosão da imagem, do papel do Brasil no mundo, né, sem precedentes. Exatamente, diferente do que vinha acontecendo, né, Tereza? E sobre esse ponto do discurso dele, em que ele abre para construtoras estrangeiras, especialmente estadunidenses, né, obras públicas, né, licitações, e aí ele fez um discurso bem colocando o Brasil numa situação assim de, bom, vocês querem ser idiotas aí, continuar tendo 6 opções de empresas para escolher?
Não, agora a gente tem um leque de opções, como vendendo isso como se fosse um grande negócio, né? Como é que é isso? Fazendo uso também do discurso anticorrupção, né? Nós ficávamos na mão de 6 bancos e 6 construtoras, então éramos 200 milhões de idiotas e tal, como se você abrir essa oportunidade de participação dessas empresas estrangeiras nas compras governamentais, quer explicar, a palavra certa não é compras, é contratos governamentais, né? Porque quando você faz uma hidrelétrica, isso não é uma compra, é um baita contrato, né? Então, apresentar isso como coisa de combate à corrupção e aumento da concorrência, e aí a gente não sabe se o Guedes, em alguns casos, ele é muito ignorante ou se ele é muito descarado, né? Porque ele fez um discurso como se amanhã, né, estivessem aqui várias empresas internacionais competindo pela realização de obras. Aliás, nem tem obra, não está investindo em nada, mas vá lá, né? Que estivesse aqui havendo essa competição para o bem dos brasileiros. E quando não é verdade, né? Aí a gente não sabe se ele também tem um pouco de ignorância misturado com a má-fé, porque isso não vai acontecer. Embora o objetivo seja esse, quebramos as empresas, a Lava Jato quebrou as empresas de infraestrutura brasileiras, e é claro que, tal como aconteceu no Iraque, em outros países, as estrangeiras, especialmente as americanas, vão entrar aqui para dominar o mercado. Mas não é esse passe de mágica que ele apresentou, né, da forma como ele fez um discurso. Né? O Brasil se candidata a ser parte de um grupo, né, onde existe essa abertura, porque aí tanto eles podem vir como as empresas brasileiras poderiam ir aos outros países. Só que nós não temos mais. Né? A maior multinacional que nós tínhamos depois da Petrobras foi quebrada pela Lava Jato, a Odebrecht. Nós não temos mais essas empresas competidoras. Mas ele faz como se fosse amanhã, quando, na verdade, a OMC vai ter que examinar, né, esse pleito do Brasil, levará algum tempo para acolher ou não, e, se for acolhido, isso terá que passar pelo Congresso Nacional. Será que o Congresso Nacional, mesmo reacionário como mas tão umbilicalmente ligado a grandes empresas nacionais que os financiaram a vida inteira no passado, será que o Congresso vai permitir isso? Tenho minhas dúvidas. Não por altruísmo ou nacionalismo, mas por interesses, pela subalternidade da maioria do Congresso a interesses do grande capital. Veremos, mas isso não é agora. Né? Não é assim como ele vendeu esse peixe. Ou seja, mais uma vez ele fazendo um discurso que não é a realidade, né? Como o Bolsonaro dizendo que a gente vai entrar na OCDE e vai ser ótimo para o Brasil. A Ivanilde Carvalho traz aqui um comentário bem interessante. Ela diz: aqui na Itália, um dos maiores jornais publicou um artigo a respeito da acusação contra o Glenn. Isso realmente ganhou uma repercussão internacional, né? New York Times deu também, jornalistas estrangeiros estavam repercutindo isso. O Snowden repostou uma sequência de tweets de um jornalista do Intercept nos Estados Unidos. Isso, com certeza, tem repercussão internacional. Leonardo Leão diz: Tereza, pobre comedor de árvores, foi ótima. E Gevalci diz aqui que o noivado da Regina Duarte é um noivado macabro, e a Elizabeth diz que ela está fazendo um test drive. Então, Tereza, os últimos 2 minutinhos aqui para você comentar rapidamente a saída da Regina Duarte para Brasília. Que Secretaria de Cultura ela encontrou aí em Brasília, e se você acha que dá para ela voltar atrás depois de um dia de trabalho? Então, a Secretaria de Cultura ainda é um dos lugares onde a gente tem interlocução. Eu conheço muita gente lá do tempo da TV Brasil, né, funcionários de carreira, então a gente tem fonte lá. O ambiente terrível, aparelhado, será que ela vai conseguir trocar todo mundo, olavista que está lá? O Bolsonaro, e o filho do Bolsonaro já está contra ela, o Carlos, né, que é o mais fascista deles. Eu não sei se existe possibilidade de dizer isso, mas há, sobretudo, uma ilegalidade. Se ela aceitar, é difícil voltar atrás. Se aceitar, a situação dela será muito difícil. Né? Cercada de inimigos, inclusive. Né? Agora, há uma ilegalidade, Gisele. Né?
Não é isso. Eu já ocupei cargo público, conheço bastante hoje regras de gestão. Você não pode abrir, né, um órgão público para alguém que não está nomeado e com as responsabilidades pela gestão. Como é que você põe alguém que não está nomeado, que não vai responder por nenhum ato, sentado na cadeira, né, tendo acesso a todas as informações, aos funcionários, ao funcionamento, à estrutura, ao organograma, etc. Isso, para mim, é criminoso, sabe? Ela vir fazer esse estágio probatório. Isso é muito importante, né? Porque se ela vier a desistir, né? Hoje ela disser que não quer mais, ela teve acesso a tudo da Secretaria de Cultura, né? Isso é um fato muito importante, Tereza, e que Exatamente. não está sendo muito comentado, né? Por quê? Porque isso nunca aconteceu antes, né? Ninguém quis noivar uma secretaria para decidir se aceitaria o cargo. Mas, enfim, isso vai acabar passando batido, porque imagino que provavelmente ela vai acabar ficando lá, né? E aí isso vai passar longe, né? Mas cabem aos parlamentares de oposição também ficarem atentos a isso e, de repente, entrar com uma ação na justiça contra essa ilegalidade, né? Tereza, então é isso. Passar para você se despedir e agradecer todo mundo aqui que assistiu a gente. Obrigada, Gisele, pela parceria hoje. Espero que outra hora possamos repetir esse momento. E obrigada a todos e todas que estiveram conosco hoje. Bom dia a todas e todos. Bom dia, agradeço também, Tereza. Grande prazer e obrigada a todo mundo que assistiu aqui, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau, um beijo.